Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o convite da ACES para participar neste fórum. A Introjustiça tem, através dos estudos que tem elaborado sobre o problema dos pagamentos, nos últimos 16 anos tem tentado colaborar para a melhoria dos prazos de pagamentos em Portugal e pensamos que é um tema bastante importante e bastante, não só atual, mas desde há alguns anos que é um problema que afeta as empresas em Portugal e que é necessário tomar medidas urgentes para que estes problemas sejam ultrapassados. Nós vamos apresentar um estudo que nós fazemos todos os anos, em 25 países da Europa, que chamamos o European Payment Index, e em que tem alguns dados, portanto isto é uma parte do estudo, que depois poderão aceder, se quiserem, na nossa página web, em que tem alguns dados sobre o comportamento, quer das empresas, quer dos particulares, quer do Estado, em termos de nível de risco, mas também de prazos de pagamento. Só para terem uma ideia, a Introjustiça é uma empresa sueca que faz 90 anos este ano, portanto está há 90 anos no mercado, está cotada na Bolsa de Estocolmo, está em 20 países na Europa, tem à volta de 3 mil empregados e em Portugal estamos há 16 anos e o que fazemos é a gestão de crédito e cobrança. Este é um dos nossos, digamos, o nosso objetivo e tem muito a ver com o estudo que fazemos e com a nossa participação nestes eventos. Ou seja, a nossa missão, dizemos que somos um catalista para uma economia sã e o que nós queremos é, exatamente, o nosso contributo é para que na sociedade os fluxos de pagamento corram com fluidez e que as empresas e os particulares também, que as transações comerciais sejam feitas de uma forma simples, seguras e justas. Portanto, este é o nosso objetivo, é o nosso propósito, digamos assim, e é por isso que fazemos este tipo de estudos, quer na área das empresas, quer também na área dos particulares. Este é o estudo de 2013, foi feito com dados de finais de 2012, princípios de 2013, através de inquéritos que fizemos a 9.800 diretores financeiros e CEOs de 29 países, mas também através de informação que temos nas nossas bases de dados sobre empresas e em que fazemos um índice de risco de cada país e depois analisamos duas áreas que para nós são importantes. A área da duração dos prazos de pagamento, portanto a diferença entre o prazo acordado e o prazo efetivamente em que as faturas são pagas e também o nível dos incobráveis, ou seja, o nível de faturas que chegam ao fim do ciclo e não são pagas. O índice de risco, como vêem, Portugal tem um dos piores, o índice de risco varia entre 100 e 200, em que 100 é o melhor e 200 é o pior, e Portugal tem uma das piores médias em termos da Europa. A média é 151 pontos e Portugal tinha 190 pontos, e podemos ver que o risco vai aumentando de norte para sul e de oeste para este, digamos assim. Os países do centro e norte da Europa têm um nível de risco muito mais pequeno, porque têm prazos de pagamentos mais reduzidos, e os países do sul da Europa têm níveis de risco muito mais elevados. Se nós analisarmos os prazos de pagamento, Portugal caracteriza-se por ter prazos de pagamento muito alargados, embora haja uma diferença entre o que nós temos dos particulares, as empresas e a administração pública. Existe o nível de pagamento, ou os prazos de pagamento nos consumidores é melhor do que nas empresas e nas empresas é melhor do que nas administrações públicas. E isto, uma das grandes caracterizações de Portugal, e vamos ver já em várias comparativamente com outros países, é que Portugal se calhar não é o país que tem o prazo de pagamento mais alargado, mas é aquele em que a diferença entre o prazo acordado e o prazo efetivamente pago é muito maior. E isso é uma das características, sempre foi, ao longo dos anos em que elaboramos o estudo, existe uma diferença grande entre o prazo acordado e o prazo em que efetivamente é pago. E depois existe uma grande diferença entre os prazos médios de pagamento em Portugal e os prazos médios de pagamento europeus. Isso é notório, quer nos consumidores, em que vemos quais são os países em que os prazos de pagamento são maiores. É verdade que os prazos médios nos consumidores são mais baixos em todos os países, também tem a ver com as relações contratuais que existem
nos diversos países, mas se analisarmos as empresas, por exemplo, vemos que aquilo que eu vos dizia, Portugal, há países, 1 ou 2 países que têm um prazo de médio mais alargado, Espanha, Itália, mas a diferença entre o prazo acordado e o prazo dos atrasos de pagamento, do pagamento efetivamente feito, é muito mais alargado. E o prazo, a diferença para a Europa é bastante grande, como veem, há uma diferença em termos médios na Europa de 49 dias, para Portugal de 85 dias. Isto afeta, como é notório, afeta, eu diria, em 2 aspectos as empresas em Portugal. De um lado, a competitividade, ou seja, uma empresa portuguesa que tenha que importar matéria-prima, por exemplo, de um país que tenha que pagar a 30 dias, transforma essa matéria-prima e vai vendo no mercado português, com um prazo completamente dilatado, tem um problema de financiamento. E como é que vai ou tem um problema, ou vai requerer ao crédito, ou então tem problemas de tesouraria, ou o que acontece na maior parte das pequenas e médias empresas em Portugal, começa a pagar também com atraso. E por daí se criar este efeito de bola de neve que se vai repetindo. Pior, se vender ao Estado. O Estado aqui considerado, em termos latos, administração pública, é um dos principais problemas, ou seja, o facto de os atrasos nos pagamentos serem demasiado grandes faz com que quem tenha que negociar com o Estado, e quando falamos de Estado falamos de autarquias, de tudo o que tem a ver institutos públicos, por aí fora, faz com que essas empresas percam em termos de competitividade e em termos de tenham grandes problemas, como vamos ver a seguir, que é de liquidez. Mas também eu gostava de falar de um ponto que às vezes é um pouco esquecido, e quando estamos a falar dos problemas dos atrasos de pagamentos ou dos pagamentos dilatados. Fala-se de liquidez e nós vamos ver que as próprias empresas dizem isso, mas também é um problema de produtividade. Eu dou um exemplo que é muito objetivo. Uma empresa portuguesa e uma empresa holandesa, por exemplo, que tenham o mesmo tipo de atividade, faturem exatamente o mesmo, e que tenham que emitir por ano o mesmo número de faturas, 5.000 faturas. Se calhar, eu em Portugal, na Holanda, para recuperar esse dinheiro, se calhar preciso de uma pessoa ou 2 pessoas. Em Portugal, para recuperar esse dinheiro, preciso de 4 ou 5. E aí, logo em termos de produtividade e em termos de... Porquê? Porque, como ninguém paga a horas, logo a definição do que é pagar, houve alguém que me disse uma vez, o problema começa logo na definição. Quando se diz pagar a 30 dias, quer dizer que eu tenho 30 dias para pagar. E não que ao fim de 30 dias comece a pensar quando é que vou pagar. Portanto, logo aí, logo na definição, há um problema. Portanto, o facto de eu ter que ter muito mais meios, que ter mais custos para recuperar o valor que tenho, leva a que este estado de coisas. Portanto, o problema do atraso de pagamentos tem a ver com... Claro que afeta a liquidez, como vamos ver, as próprias empresas dizem que vão dizer isso, mas afeta também a competitividade e a produtividade das empresas. Por outro lado, este problema do atraso nos pagamentos, na nossa opinião e através do estudo que temos, não é um problema conjuntural, porque diz, se calhar a economia está mal e por causa disso, por essa razão as empresas estão a pagar mal. O estudo demonstra que o problema do atraso dos pagamentos é um problema estrutural, que se agrava quando a conjuntura está mal. Ou seja, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com diversas causas. Tem a ver com o problema do Estado e o peso que o Estado tem em pagar com atraso. E isso tem uma implicação direta e uma consequência direta nas empresas. Tem a ver com, se calhar, a legislação, até agora, pelo menos a legislação existente, não era suficientemente penalizadora para os maus pagadores. Tem a ver com o funcionamento dos tribunais. Portanto, há várias razões para que isto aconteça assim. O que tem, e isso é um problema estrutural, que se agrava quando a conjuntura está mal. O que tem a ver mais diretamente com a conjuntura é aquilo que nós chamamos os incobráveis, ou seja, e que isso também tem aumentado nos últimos 3 ou 4 anos em Portugal. Estamos a falar da percentagem de faturas que não são pagas, que chegam ao fim do ciclo e que não são pagas. E isto tem a ver com o quê? Tem a ver com falências, tem a ver com empresas que cessam a atividade. E, efetivamente, aí tem a ver, é um problema mais conjuntural que se agrava quando a economia está mal. E este problema, nós calculamos, em termos de percentagem, qual era o valor a isso, e estamos a falar de 3%, 3,9%,
o que equivale a 5,3 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma quantia astronómica. E, por vezes, as próprias empresas não dão muita atenção a isso, porque dizem que 3,9 não é demasiado grande. Eu só vos queria dar aqui um exemplo que eu penso que é interessante, porque quando estamos a falar deste valor, às vezes não pensamos o esforço que temos que fazer para compensar. Mas vamos supor, uma empresa que tem uma margem de 5%, o que quer dizer que se tiver 10 mil euros em termos de perdas por inquebráveis, tem que fazer um esforço de vendas para recuperar de 200 mil euros. E às vezes as próprias empresas não fazem isso. Porque outro dos fatores que eu penso que também tem contribuído e que eu penso que pode ser melhorado, tem a ver com o próprio funcionamento das empresas. As empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, por vezes não olharam para este tema, sobretudo historicamente nos últimos 10, 20 anos, se calhar historicamente como deviam ter olhado, em termos de políticas de crédito, em termos de rigor de gestão de crédito e de cobranças, passou um pouco ao lado e o nível de profissionalização desses setores não era o melhor. Se quiserem, qual é os problemas que causam o problema dos pagamentos? Nós depois podemos dar esta informação, mas liquidez, é evidente, se eu não cobro a tempo, tenho falta de liquidez, sobretudo numa conjuntura em que o acesso ao crédito é mais difícil, isto causa grandes problemas às empresas e causa um efeito dominó que quem não recebe a tempo também não vai pagar a tempo e isso gera grandes problemas. Estou a fazer ali sinal que tenho que terminar, portanto vou acelerar. A perda de competitividade, também já falámos nisso. Não só perda de identidade. Eu, no outro dia estava num colóquio como este e estava num setor, por exemplo, o setor farmacêutico, e o que me diziam é que isto causa também perda de investimento em termos de inovação. Eu tenho problemas para receber nos prazos, se calhar não vou gastar tanto dinheiro, ou não vou pôr o meu dinheiro em termos de desenvolvimento e de desenvolvimento em termos de inovação científica. Portanto, tudo isto faz com que as próprias empresas e o país percam competitividade. Neste momento, o estudo também diz que as empresas têm menos confiança em obter apoio financeiro dos bancos. Isto, como disse, isto foi feito no princípio deste ano, finais do ano passado, e isto acontecia, ou seja, uma grande percentagem das empresas não confiava que os bancos podiam ajudar ao desenvolvimento das suas empresas. Isto é próximo. Ameaça à sobrevivência. Está a própria Comissão Europeia que tem-se debruçado sobre esta matéria com duas diretivas nos últimos anos. Diz que, em termos europeus, 25% das empresas que vão à falência têm como causa o problema do atraso nos pagamentos. Portanto, estamos a falar de um problema efetivamente bastante grave. Portanto, a própria ameaça à sobrevivência das empresas. E isto, o que é mais, para mim, eu penso que é uma das coisas que tem um impacto maior e que retrata um pouco o que se passa em Portugal, é receber com atraso significa pagar com atraso. E o que acontece é que, genericamente, eu diria que grande parte das empresas hoje não paga as suas faturas no prazo. E isso, seguramente, que é um problema da economia em Portugal. Nós temos algumas recomendações, mas eu vou deixar para o Dr. Augusto Mateus, que seguramente com o estudo irá dizer mais. Muito obrigado. Muito obrigado.